Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E hoje é um dia memorável para essa igreja. É um dia de uma consagração para nós. Bem sabemos das dificuldades, das lutas que nós passamos aqui. Lembro que há um ano atrás, há um ano e meio atrás, quando eu cheguei a essa igreja, nós éramos 13 pessoas. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos avançando. Nós estamos caminhando, nós estamos evangelizando. Pessoas têm sido salvas, têm sido curadas, têm sido libertas, têm sido acompanhadas, têm vivido em amor e confraternização aqui neste lugar. Por isso eu só posso render graças ao Senhor por 3 anos. 3 anos de nova vida para todos nós. 3 anos de louvor e adoração aqui na estrada do Lameirão Pequeno 282, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E para começar, até mesmo o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor, o nosso serviço de servir ao Senhor, eu quero rapidamente ler o Salmo de número 15. Não precisa abrir, eu quero ler rapidamente. E o Salmo 15 diz assim: o que Deus espera de nós? É uma pergunta que eu me faço todos os dias. Senhor, o que o Senhor espera de mim? E nessa manhã, eu estava meditando na palavra do Senhor e o Salmo 15 bateu bem forte no coração. Então foi essa pergunta que eu fiz: o que o Senhor espera de nós? Faça essa pergunta para você mesmo. O que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera de mim? Deus seja louvado. E diz assim a palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que, a seus olhos, tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Essa é a vontade de Deus para o nosso coração. Para os nossos corações servir ao Senhor com amor, servir ao Senhor com integridade, com respeito ao próximo, com carinho ao próximo, proferindo a santa palavra do Senhor. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Esse é o desejo de Deus para nós. Por isso, nesses 3 anos de celebração, eu quero convidar cada irmão a abrir seu coração nessa hora, para orar junto comigo. Mas não orar de forma superficial, não só me acompanhar não, mas orar de todo o seu coração, com fogo no coração, com fervor nos olhos. Esse é o desejo de nós. Nós somos servos de Deus, que glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Por isso, nessa noite, coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esse encontro. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, de ter nos chamado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por fazer parte dessa família que hoje completa 3 anos, Senhor. Para o louvor da tua glória, nós completamos 3 anos, Senhor, de vida. Senhor, nos instrui, ó Pai, através do teu Santo Espírito, para que juntos, Pai, possamos crescer em graça no conhecimento. Para que juntos, Pai, possamos fazer a tua vontade, cumprir com os teus mandamentos e te servir, Senhor, com amor. Senhor, abençoe tudo que nós iremos fazer aqui neste lugar. Abençoe cada irmão que adentrar por essa porta. Abençoe, Pai, nossos professores de escola bíblica, os nossos diáconos que nos servem, nosso ministério de louvor. Que tudo que nós venhamos fazer, Senhor, seja para a honra e a glória do teu santo nome. Assim nós louvamos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém. Amém. Deus seja louvado.
Aleluia! Você está pronto para louvar o Senhor, querido? As suas palmas é para louvar ao Senhor, querido. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia! Essa é a noite de celebração, querido. Glória a Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, Toda honra, toda a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, aleluia! A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar. Teu nome seja glorificado, Pai. É pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, Deus, nós te amamos, Senhor. Nós te glorificamos. O Senhor mudou. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força. Você tem fôlego para adorar o Senhor. A Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A igreja declare a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Declare, eu te pertenço. Que te pertenço, Deus. Aleluia! Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós passamos às vezes por momentos difíceis. A igreja do Senhor, ela passa por momentos difíceis. Mas, querido, tantas coisas querem levantar-se para poder parar a igreja do Senhor. Mas continuaremos de pé, amém? Amém. Pode o mundo querer falar contra a igreja do Senhor, pode falar em caluniar a igreja do Senhor, mas estaremos de pé. Você, igreja do Senhor, é noite de você glorificar, noite de você celebrar a Ele, exaltar a Ele, em nome de Jesus.
pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Sabe por quê? Não caminhamos, aleluia, pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, aleluia. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, oh, glória, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare isso com toda a autoridade em nome de Jesus. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare mais uma vez a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Você não vai parar, querido. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Declare isso. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Oh, glória! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move, Senhor, o que nos move é o que nós cremos. É o que nós cremos. Nação Santa, Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Você pode declarar mais uma vez? Não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. Oh, Senhor, o que nos move é o teu poder, Senhor. É o que nós cremos. Aleluia, cremos em Ti. Nação Santa,
somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus! Nada poderá parar a igreja do Senhor. Glória a Deus. Há 3 anos nós estamos nesse lugar, a Igreja de Nova Vida de Campo Grande, buscando cada vez mais aquilo que a palavra do Senhor tem nos ensinado, vivendo a sã doutrina que o Senhor Jesus deixou para nós, querido. E a palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos, nós temos que ter esse desejo de ir cada vez mais além em intimidade com o Pai, além em profundidade. Não temos que ser rasos, irmãos. Nós precisamos ir mais além. Nós precisamos ter a unção do Senhor, a presença de Deus sendo ardente na nossa vida. Esse louvor que nós vamos declarar nesse momento, ele reflete isso a nós. Leva-me, Senhor Deus, leva-nos mais além, leva-nos, ó Pai, queremos mais de Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluias. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Oh, te imaginar é me inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Oh, aleluia! Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Oh, Senhor, oh, render a Ti. Declare isso de todo o seu coração, querido. Adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é
leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além do véu, leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Oh Senhor, Deus, Ele é maravilhoso, querido. Senhor, Ele fala para nós: meu filho, estejam na minha presença. Meu filho, eu quero mais ter contigo. Eu quero mais intimidade com você. Mas às vezes na nossa vida achamos que Deus nos abandonou. Achamos que Deus não está conosco. Mas hoje você acordou, meu amado irmão, minha amada irmã. Você teve o privilégio do dom da vida. Você teve a oportunidade de chegar à casa dele e adorar. Você não veio aqui essa noite assistir um culto, mas você veio oferecer a sua vida como oferta agradável ao Senhor. Mas meu irmão, você não sabe o que acontece na minha vida. Você não sabe os meus enfrentamentos. Mas eu quero te dizer essa noite: a bondade de Deus não passa, querido. Deus, Ele é bom todo o tempo. Você chegou aqui essa noite, às vezes quebrado, desanimado, mas Deus é sobre a tua vida. O Espírito Santo quer te transformar. O Espírito Santo quer mais e mais de você. O Espírito Santo quer derramar unção sobre a sua vida essa noite. E esse louvor que nós vamos declarar diz isso: a bondade de Deus, que a bondade dele nos seguirá. Queremos mais e mais, querido. Deus, Ele é bom todo o tempo. Oh, aleluia. Deus, Ele é bom todo o tempo. Nós chegamos aqui completando 3 anos com a bondade de Deus. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Você pode declarar mais uma vez: te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei, oh, aleluia, da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu fico, aleluia, bondade de Deus. És fiel em todo tempo.
as forças. Eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Sim, Senhor, em todo tempo. Declare para Ele. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade. Sabe por que nós cantamos que Deus é bom? Porque Ele cuida do seu povo. Porque Ele, por um ato de amor, de devoção e de obediência, Ele entregou o próprio Filho, o Filho unigênito na cruz do Calvário. E Ele morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Vida com abundância, vida cheia de paz, vida cheia de alegria, uma vida cheia de temor, uma vida cheia de coragem, uma vida cheia de devoção para servir o Senhor de todo amor e de todo coração. O desejo de Deus é que nós devolvamos para Ele, com lábios de louvor e adoração, tudo aquilo que Ele fez por nós. Tudo aquilo que Ele fez por nós. Por isso nós não jamais devamos deixar de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por isso, mais uma vez, és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Obrigado, Senhor, Eu por tanto amor, Senhor. Obrigado pela tua devoção, pela paz que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor, por esse aniversário de 3 anos. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito e operado aqui neste lugar. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam ao Senhor. Deus seja louvado. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Antes de você se assentar, eu estou vendo que hoje nós temos muitos visitantes. Eu não vou citar o nome de todos os visitantes, mas nós temos a presença do nosso bispo, presidente do Conselho de Nova Vida, o nosso bispo Miguel e a sua esposa. Nós temos o nosso pastor Jefferson, que já é de casa, o pastor Jackson, pastor Henrique com a esposa, a missionária Sônia com o esposo também. Então nós queremos... E como que essa igreja recebe os nossos visitantes? A todos os visitantes, amém? Visitante, Visitante, Seja bem-vindo. seja bem-vindo. Visitante. Visitante, Seja bem-vindo. seja bem-vindo. A nova vida A nova vida te ama. A nova vida está contigo. Visitante. Deus é contigo. visitante, Visitante, Seja bem-vindo. seja bem-vindo. visitante, Visitante, Seja bem-vindo. seja bem-vindo. A nova vida A nova vida te ama. A nova vida está contigo. Visitante. Deus é contigo. Bispo Miguel, Miguel, seja bem-vindo. seja bem-vindo. Bispo Miguel, seja bem-vindo. A nova vida te ama. A nova vida A nova vida está contigo. Bispo Miguel, seja contigo. Aleluia. As palmas louvam ao Senhor.
Deus seja louvado, engrandecido. Tome seu assento, meu irmão, minha irmã. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que nessa noite vocês possam preparar o seu coração para receber a palavra de Deus. Eu sempre anuncio as pessoas que vão pregar na igreja. Eu acho que o único bispo que eu já anunciei até hoje foi o bispo Lutero, né? Que é o nosso pai, me casou, me batizou. Anunciar o bispo Miguel é uma responsabilidade, né? E hoje acompanhada, todo carinho, a bispa, uma bênção. Bispo Miguel, obrigado pelo convite. Com muito carinho, quando eu falei, bispo, o senhor vai lá? Eu falei, vai ser difícil, né? Convidar um bispo, bispo Miguel, para estar na igreja. Na hora, o bispo nos atendeu prontamente, falou, Jefferson, pode marcar a data, o dia, só me lembra quando estiver perto. Eu agradeço, bispo, pelo carinho, é uma honra servir ao Senhor. O Senhor é um exemplo para nós, e que a Igreja Nova Vida de Campo Grande possa receber com uma salva de palmas o nosso amado bispo Miguel em culto. Bispo presidente do Conselho de Nova Vida do Brasil, um referencial para nós. Obrigado. Amém. Boa noite, irmãos. Privilégio meu estar aqui com os irmãos, celebrando esta data tão importante. Pelas razões que eu não preciso explicar, eu sou atualmente bastante convidado para estar nas igrejas. E isso, para mim, é uma honra, é um privilégio muito grande. Eu só lamento quando eu não posso estar, não é? Mas eu tenho muito prazer em vir numa obra assim, no seu começo, não é? Tive o privilégio de começar uma igreja de Nova Vida na cidade de Juiz de Fora. Foi um tempo muito precioso para mim, muito importante para mim, um tempo muito difícil para mim também, não é? Mas aquele lugar, aquela igreja marcou a minha vida e eu louvo a Deus por esse trabalho, esta porta aberta, o envolvimento, a determinação, a coragem, a fé, e é assim que a obra de Deus é feita. Eu vou pregar um salmo da palavra de Deus, mas eu gosto do texto quando a palavra de Deus diz que Jesus amou e se entregou pela igreja. Então, como é que uma igreja é estabelecida? Com entrega e com amor. Uma obra estabelecida com a entrega de pessoas, a entrega de alguém e também com amor, não é? Não por outra razão. A gente deve fazer a obra de Deus, pregar a palavra de Deus, porque nós amamos a Deus e porque nós queremos servi-lo de todo o coração. Amém? Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Que Ele seja louvado, exaltado, engrandecido desde agora e para sempre. Eu quero falar, eu sou pastor, né? Eu sou pastor de igreja, eu não sou um evangelista, eu não sou um preletor, eu sou um pastor. E o que eu vou compartilhar com os irmãos é aquilo que eu compartilho com a igreja que eu sirvo, a minha maneira de ser. Então, o meu assunto é um velho assunto recorrente, um novo assunto, um assunto que não sai do seu lugar, pelo menos para Deus, que é a obediência. A gente canta esse hino, e na nossa igreja a gente também canta. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. E quando eu canto essa música, claro que nada parou a igreja do Senhor está aí, mais viva do que nunca, esperando a volta de Jesus, esperando o retorno de Jesus. Mas em alguns lugares a igreja foi tirada. A igreja não existe mais em alguns lugares, não é? E a pergunta é, o que aconteceu lá? Por que a igreja não está mais lá? Não foi por causa de leões, não foi por causa de imperadores, não foi por causa de governantes, não foi por causa de necessidade, foi por causa de uma falta de obediência a Deus.
né? Tem um pastor nosso, o pastor Marco Aurélio, ele está servindo na Igreja Nova Vida em Orlando, nos Estados Unidos, e ele sempre usava uma expressão, ele ficou alguns anos comigo na Igreja de Caxias, 5, 6, 7 anos, não me recordo, e ele dizia assim: Jesus é maravilhoso, o problema é a multidão que segue Jesus, não é verdade? E a gente fala, não, é verdade, só que eu e você somos essa multidão que está seguindo o Mestre Jesus. Então eu quero ler Salmo 19, do verso 7 ao verso 13. Salmo 19, do verso 7 ao verso 13, eu uso, não sei os irmãos aqui qual a versão da Bíblia que vocês usam, eu uso a NVI. Irmão, eu devo botar o microfone mais longe, mais perto? É o quê? Oi? Mais perto. Esse bug, né? Só eu que fiz também, tá certo. Essa moça que me elogiou é minha esposa, ela está sempre me elogiando. Achou aí? Salmo 19, a partir do verso 7, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhe. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Vamos orar, Pai? Fala conosco nesta hora, nesta celebração, Senhor. Quem são aqueles que ouvem a Tua voz, que recebem a Tua palavra? Aqueles que desejam ouvir, aqueles que recebem, e eu peço que o Senhor venha nos ungir aqui com aquela unção descrita pelo Senhor, dizendo, ouvidos para ouvir. Dá-nos esta unção. Como também eu dependo da Tua graça, do Teu favor, da Tua unção, da Tua inspiração, para traduzir estas palavras simples, aparentemente sem grandes revelações, mas quando nós ouvimos, o Senhor as transforma em grande revelação no nosso coração. Fala com o Teu povo, com a Tua igreja, e ser glorificado em nome de Jesus, e que todos digam amém. Eu não sei se você conhece, conta-se, não sei também se é verdade, uma história sobre um menino e o imperador. Conta-se que o menino estava sentado junto ao portão que dava acesso à propriedade do seu pai. Quando Napoleão, o grande imperador, se aproximou com os seus homens e queria cruzar aquela propriedade, porém o menino o impedia. Zangado, o imperador gritou com ele, menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abre esse portão. Muito educado, o menino tirou o chapéu e perguntou para Napoleão, o senhor vai querer que eu desobedeça o meu pai? Este portão está fechado e aqui ninguém passa, conforme o meu pai determinou. Diz a história
que Napoleão virou-se para os seus generais e disse: deem-me 1000 homens como este rapaz, e eu vou conquistar o mundo todo. E Napoleão, então, desviou-se e foi por outro caminho. Ao fazer esta colocação e ler o texto, os irmãos sabem, estes são tempos difíceis, pois são tempos em que cada vez mais o homem natural tem prazer em fazer aquilo que é a sua vontade. E você sabe, a minha vontade, a nossa vontade, via de regra, é contrária à vontade de Deus. A sociedade tem se desagradado, tem se separado, se individualizado, de tal modo que nitidamente nós temos a impressão, e até mesmo a certeza, de que passa no coração, às vezes, de que o mundo não tem mais jeito. Poxa, o mundo vai de mal a pior. Não somente isso, mas tem sido cada vez mais difícil ser uma referência de cristão. Eu costumo contar a minha experiência, eu tenho essa cara de menino, mas eu não sou tão menino mais. Da minha juventude eu só conservo a beleza maravilhosa, mas eu sou do tempo em que havia uma diferenciação que hoje parece que não tem mais. Eu sou do tempo que os meus colegas de trabalho, eu comecei a trabalhar muito garoto, me pediam oração. Me respeitava, eu tinha 19 anos, 18 anos, tinha uma rodinha de colegas no banco, contando piada, contando imoralidade, e eu me chegava assim, muito tímido, aí o pessoal fazia uma certa gozação comigo. Para a piada, está chegando o irmão Miguel, está chegando o crente. Agora perceba que por trás desta gozação havia um respeito. Parece que certas coisas não existem mais. Parece que os irmãos hoje, alguém conta uma piada, o irmão chega e o irmão anda a rir. E ninguém fica mais inibido de contar piada imoral, suja, diante do crente, porque o crente não reage, porque o crente ri. Eu sou do tempo que a gente era perseguido por andar com a Bíblia. E na minha época não tinha Novo Testamento, não tinha Bíblia, só tinha aquela Bíblia de libertação, 45, cano duplo. Eu recebia piada de entrar no ônibus com a Bíblia. Você entrava no ônibus, vai, sua Bíblia, vai, palhaço, vai, sem vergonha. Mas hoje, ninguém mais se toca, você pode ler a Bíblia, e agora tem a Bíblia no celular, né? E muito mais fácil a gente não ser identificado pelo livro, não é? Eu moro num prédio não muito pequeno, e eu percebo que sempre que eu venho, saio, que como tem muito morador, invariavelmente entra alguém no elevador, você não anda sozinho no elevador. E eu percebo que quando eu estou com a Bíblia, quando eu venho eu vou para a igreja e estou com a Bíblia na mão, sempre alguém que entra puxa um olhão para a Bíblia, não é verdade? Estica o olho para a Bíblia. Então, eu acho que nós devemos fazer questão de andar com a Bíblia. Você devia fazer questão de, mesmo que você tenha a Bíblia no celular, no tablet, no computador, mas ande com a sua Bíblia, né? A minha Bíblia eu ando com ela, mas como testemunho, porque eu uso essa Bíblia do aniversário da igreja, eu não consigo ler a Bíblia, nem com óculos mais, né? Então, a Bíblia aqui no meu tablet, eu posso botar a letra maior, mais fácil para mim. Mas, então, importante, mas os tempos hoje são diferentes. Os tempos hoje são difíceis, não é? E aí nós precisamos parar e pensar, e essa dificuldade também, ou está cada vez mais difícil ser uma referência de cristão, em parte por causa daquilo que a palavra diz em Mateus 24:12, mas principalmente por causa daqueles que se dizem cristãos, mas insistem em desobedecer a palavra de Deus.
e os seus preceitos, que são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor dão alegria no coração. Então, será que é válido eu reconhecer que um crente que não tem alegria no coração é porque está deixando os preceitos do Senhor de lado? Está deixando a palavra de Deus de lado? Eu creio que a obediência a Deus e a sua vontade não é sempre, eu entendo e falo por pessoas, que não é sempre tão fácil. Exige uma postura, exige uma decisão. Não é fácil, por exemplo, dar graças a Deus, como diz lá o apóstolo Paulo escreveu à igreja em 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta vontade de Deus em Cristo Jesus, nem sempre é fácil a gente fazer isso, você sabe. Eu também sei. Agora, a questão da obediência tem alguns aspectos que, para mim, são fundamentais, os quais nós devemos considerar. Primeira coisa, queridos amados irmãos, é que para obedecer, não se engane, é preciso sacrificar a nossa carne. Para obedecer a Deus, é preciso sacrificar a nossa carne. A palavra diz assim, nos adverte com um vigor, com uma severidade, porque a carne cobiça, trabalha contra o Espírito. O que a carne quer, o Espírito não quer. O Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus. E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas 5:17. Quantas vezes você já soube que deveria fazer algo, mas a sua vontade, o seu desejo de fato era ficar sentado, era não fazer nada, era ficar deitado, era ficar em casa, tranquilamente, dormindo, assistindo um filme, um jogo de futebol, agora aí, olha, as Olimpíadas. Não, eu não posso agora, o culto tem 100, mas a Olimpíada só tem de 4 em 4 anos. A gente arruma justificativas. A gente não. Os cristãos, nós estamos aqui, graças a Deus, na casa do Senhor. Pois bem, quando você obedece, quando você obedeceu, você venceu. Quando você obedece a palavra de Deus, quando você obedece a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, você venceu a sua carnalidade, a sua fraqueza humana, e você, então, fez a vontade de Deus. Eu penso que, nesse instante, no coração de Deus, houve uma grande alegria quando eu obedeci, quando eu venci a minha carne com a minha fé, como também o contrário, quando não acontece isso, Deus olha para mim, olha para você, vai, caramba. Há um segundo aspecto aqui, que nós sabemos também, o problema não é essa verdade que obedecer tem um preço. A questão é quanto que eu quero pagar. Eu hoje estava no shopping com a minha esposa para resolver um problema dela e eu precisava comprar, e preciso ainda, um cabo para carregar o meu telefone no carro. O cabo que eu tenho lá. E aí eu cheguei no rapaz, você tem cabo tal? Aí ele falou assim, tenho sim. Eu falei, mas você não tem um cabo pequeno? Não, tenho esse cabo aqui, garantido, não sei quanto que é. R$ 199, o cabo só. Eu falei assim, não, eu não quero comprar um iPhone, não, eu quero comprar só o cabo. Aí ele disse para mim, não, mas se o senhor achar um iPhone por 199, o senhor me fala que eu também queria comprar. Eu falei, não, mas esse negócio não dá não, cara. E, na verdade, eu queria um cabo pequeno, um cabo curto, para botar no carro. O carro da minha mulher tem um cabo desse, ele enrola na marcha, enrola no pé, enrola na mão dela, é uma confusão. Então, quem pensa que obedecer é uma coisa fácil, você vai ser enganado, porque obedecer nem sempre é tão fácil assim. Exige determinação, exige vontade, exige disposição, exige fé. Importa, disse o apóstolo, importa agradar a Deus do que obedecer os homens. E a pergunta fica, importa para quem? Será que para mim, bispo, pastor, não sei mais o que lá, importa agradar a Deus?
Será que para nós obedecer a Deus tem um preço? E podemos ter certeza de que conhecemos a Deus se obedecemos aos seus mandamentos. Não existe nessa questão uma questão de sentimento. Eu gosto da narrativa que alguém, ou os discípulos, chegaram para Jesus todos emotivos e emocionados. Ah, Jesus, nós te amamos. E eu daria tudo para ver o rosto de Jesus respondendo isso. Queria ver, eu penso, né, que os discípulos chegaram. Eu tenho 3 netos. Os meus netos dizem que me amam assim, cheio de emoção. A minha neta do meio completou 8 anos ontem. E ela chega para mim, ai, vovô, muito obrigado. Vovô, muito obrigado. Vovô, você tem um dinheirinho aí, vovô? Aí eu digo, não sei. É o que você quer? Aí eu digo, isso aí o vovô tem. Não é? Mas ela fala, muito obrigado. Ah, vovô, eu te amo. Então, eu imagino que os discípulos chegaram para Jesus assim, oh, mestre, quanta reverência. Cantaram esse corinho, acho que esse corinho que vocês cantaram aqui, Bispo, nós chamamos, foi um corinho que os discípulos cantaram para Jesus, acho que foi o mesmo corinho. Aí Jesus falou assim, Jesus não falou assim, gente, poxa, muito obrigado. Jesus falou assim, ei, quem me ama é quem obedece a minha palavra. Então, o assunto não é de emoção. O assunto, eu vivo dizendo isso para minha mulher, que na lei de mim me ama, quem me ama faz o que eu mando. Tu está me amando assim só. Se alguém afirma, eu sei quem é Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, querido, essa pessoa é um mentiroso e não vive na verdade, diz a Bíblia, não sou eu. Diz a palavra de Deus. Mas nós vivemos esse tempo, né? Vivemos o tempo de tantas emoções, né? A gente adora o corinho, você conhece esse corinho, né? Quando eu estou aqui. Nosso Roberto Carlos está com 107 anos. Ele canta essa música há uns 45 anos, todo ano. E quando ele canta, as pessoas choram. Não é? Não é legal? Não é estranho? Não é? Então nós achamos que Deus também é como Ele. Então Jesus disse assim, e por isso, irmãos, por isso que a gente às vezes é derrotado, nós devíamos vencer. É por isso que às vezes falta para nós essa determinação. Hoje nós somos invadidos por essa modismo. A igreja sempre é invadida por modismo. Agora tem uns coaching. É coaching que falam? Coach. Não, aí prega resiliência. Aí todo mundo acha lindo resiliência. Mas eu prego de obediência, fica uma coisa tão pesada, né? A gente não gosta. Você já notou que a gente tem problema com as palavras? Tem uma palavra que a gente não gosta, é obrigação. Eu já ouvi tanta gente falar, eu não quero fazer tudo por obrigação. Qual é o problema de fazer por obrigação? Você sabe que eu gosto da palavra obrigação? Você sabe que a palavra obrigação move a gente? Eu tenho que entender isso, eu tenho obrigação de chegar no meu trabalho tantas horas. Eu tenho obrigação, é uma obrigação, mas eu estou com dor de barriga, eu estou cansado, eu tenho que estar lá 8 horas. Por quê? Porque o meu patrão vai ter a obrigação de me pagar também. Então, no casamento, eu não quero fazer nada por obrigação. Por que você não quer fazer? Tem gente que fala, Deus não quer que eu faça nada por obrigação. É mesmo? Qual é a Bíblia que tu está lendo? Qual é a palavra que você está lendo? Obrigação é uma coisa poderosa. É uma coisa que nos tira do lugar, que nos move, que nos faz acertar. Eu tenho obrigação para com aquela menina ali. Não é? E a obrigação, às vezes, é pesada. 44 anos que eu tenho de casado com essa garota. Eu não gosto de falar isso, porque você estava achando que ela tinha 30,
já descobriu que eu não podia casar com ela antes dela nascer. Então, ela tem mais de 44 anos. Obrigação, sim, tem que fazer por obrigação. Você não casou? Leva a bênção agora até o final. Não é? Você casou, agora você tem responsabilidade. Não, eu não estou com vontade. Isso pode ser conversado de um jeito. Mas dizer assim, não quero mais fazer isso, agora eu não vou fazer mais isso. Agora eu não vou te sustentar mais, agora eu não vou ser assim. Não, você tem obrigação de fazer, sim. Tem obrigação, sim. E obrigação não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Eu gosto das minhas obrigações. Está aqui o pastor Jackson, militar, que entende o valor dessas obrigações, da obediência, da sujeição às autoridades. E muitas vezes nós não somos mais sujeitos à Bíblia, não queremos ser mais sujeitos à Bíblia. Nós vivemos um tempo difícil, irmão. Muda a Bíblia, tem que reescrever a Bíblia, tem que mudar a Bíblia, porque agora não vale mais isso, aquilo não vale mais. Há uma batalha. Eu costumo dizer que eu sou do tempo que a gente era perseguido pelo mundo por ser dizimista. Hoje a gente é atacado dentro da igreja por ser dizimista. Hoje tem crente na igreja que fala para o outro assim do lado, você é dizimista? Deixa de ser bobo. Ora, por que cargas d'água alguém está preocupado com você se você é dizimista? Por que o outro crente está querendo derrubar você? Tem um vídeo de um pastor falando contra o dízimo na internet, tem mais de 700 mil visualizações. Eu acho certas coisas tão sem propósito. Eu acho certas coisas tão... Eu costumo dizer, eu de vez em quando dou uma aula sobre dízimo lá na escola bíblica da igreja, e eu costumo dizer assim, olha, Jesus me salvou, Jesus me libertou, e Jesus fez de mim um dizimista. Não foi o pastor que me fez a minha cabeça, não foi o pastor, não é que eu assisti a aula e eu falei, que bom, agora eu vou escolher ser. Não. Eu me converti com 14 para 15 anos, já trabalhava num banco com 14 anos. E quando eu comecei a ver dízimo na igreja, eu perguntei para o irmão assim, irmão, o que é isso aí? Não, você tem que dar 10% da sua renda. Beleza, eu passei a dar 10% da minha renda. Eu não precisei ser convencido. Eu compartilho uma experiência minha com dízimo, na época que eu era bancário, porque eu trabalhava no banco, antigamente via tudo no banco, o salário saía do banco, o cheque ia para a agência onde você trabalhava, e eu trabalhava no banco, podia pegar o dinheiro, dar meu dinheiro na igreja, mas eu fazia questão de dar com cheque. Nossa, Deus! O meu cheque chegava na compensação, fazia, o colega que fazia a compensação, vem cá, chamava os colegas, aqui, o Miguel está dando dinheiro para pastor. Ora, eu podia fugir daquilo, né? Mas eles me faziam hora comigo, me chamavam, Miguel, está dando dinheiro para pastor, eu sempre fui um cara muito amoroso, muito educado, eu dizia assim, estou dando para o pastor, sim. Por quê? Eu tinha 16 anos, 15 anos. Qual é o problema? Eu não falo mal de você, que você gasta metade do seu salário com bebida. Nunca me meti na sua vida. Por que você acha que você deve se meter na minha vida? Mês que vem, o meu dízimo. Só que o tempo passou e eu, nesse emprego, eu tive uma promoção por ano. Quando eu tinha 12 anos de banco e eu me casei com a Kátia, eu tinha 24 anos de idade, eu fui promovido a subgerente do banco. E o meu dízimo bichão só engordando. Só que agora eu era subgerente, eu passava o meu dízimo, e aí eu já pedi perdão a Deus por essa minha afronta que eu fazia com meus colegas, e eu chegava lá para o funcionário, quem é que está na compensação aí? Fulano, vê se já bateu o cheque, meu pastor está precisando de dinheiro lá, eu dei um dízimo lá, vê se já foi pago. Ninguém me gozava mais. Não, senhor Miguel, já, vê lá, hein, cara, o pastor estava aflito lá, manda a grana lá para a conta da igreja. Mas hoje a gente se encolhe.
Hoje parece que a gente tem vergonha. Hoje alguém chega para você e fala assim, você vai dar o dízimo, o pastor comprou a casa, o pastor cortou o cabelo. Na igreja que eu era membro, uma vez eu estava sentado assim na hora da oferta, na minha perna, escrevendo o valor do meu dízimo no cheque, no talão de cheque, e o irmão do lado meteu o olho no meu dízimo, né? Deu aquele olhar, e aí eu não fiz aquilo para me mostrar para ele, eu fiz ali porque todo mundo, igreja cheia, e eu escrevendo, ele falou assim para mim, vou tomando meu braço, você já viu que o pastor comprou um carro zerinho? Eu falei para ele assim, só um instantinho, querido, eu sempre fui assim, firme. Depois eu falo com o irmão, tá bom? Tá bom. Terminei o meu dízimo, levantei, entreguei para o pastor, sentei. Pregação, quando terminou o culto, eu segurei no braço dele e falei assim, irmão, vamos lá conversar com o pastor, eu e você, para a gente perguntar para ele como é que ele comprou o carro dele. E aí o irmão tentou se livrar de mim, mas eu já era um rapagão, tinha já essa musculatura toda aqui. Isso que você está vendo aqui era o meu plexo que desceu, mas estava tudo aqui em cima. E eu segurei o braço dele. Não, vamos lá, o irmão não pode ficar assim. Então, eu sempre fui resistente a essas coisas. Eu nunca me deixei... eu era membro da igreja, irmão. Não era diácono, não era líder, não era nada. Então, porque Jesus é que mudou a minha vida. Então, hoje eu acho, na igreja que eu sou pastor, tem lá muita gente boa, pessoal dizimista, anos, de repente todo mundo parar de dar o dízimo. Parar de dar o dízimo. E está lá na igreja. Como não tem nenhuma função, e antigamente eu acho que eu chamava para perguntar, cadê o seu dízimo? Hoje eu não chamo mais. Hoje eu vou ensinando. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Até preguei uma mensagem, depois, se você quiser, eu dou para você a mensagem, porque eu não sou mais dizimista. Porque eu não sou. Então, o que eu estou falando essas coisas, contando essas histórias? Como é que a igreja mudou? E a razão disso é porque a gente está negociando a obediência. É mais importante a palavra do entendido, a palavra do não sei quem lá, a palavra do doutor, a palavra do não sei de que lá, do que o mandamento de Deus, a palavra do Senhor. Aí nós lemos os Salmos, a palavra do Senhor é maravilhosa, alegra o coração, renova a nossa vida. E aí eu olho e falo assim, poxa, cadê a palavra? Gostei demais de um vídeo que eu vi do pastor Jeremias Pereira, um pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, homem de Deus, dizendo que uma senhora chegou para ele e disse, ô pastor, aqui nessa igreja tem revelação, a irmãzinha visitando a igreja, uma igreja presbiteriana, aqui tem revelação, irmãzinha assim, bem derrubadinha. Você tem? Claro que tem. Claro. Aqui tem revelação, quer ver só? Olha, a irmã está fraca na fé, a irmã está desanimada, a irmã não dá mais o dízimo, a irmã... Aí começou a falar um monte de coisa assim. Ela falou assim, nossa, tem revelação mesmo. E ele disse assim, só de ver a cara dela, o jeito dela, eu sabia que ela não estava obedecendo a Deus. Mas queria uma revelação, quer pular a página da obediência, quer pular. Eu vou terminar a minha palavra, mas olha, uma vez, recentemente para mim, 2 anos, Deus me deu uma inspiração, porque há certos textos na Bíblia que você não fica confuso. Tem texto na Bíblia que a gente, eu pelo menos fico pensando, mas o que tem a ver o pé com a orelha? O que tem a ver isso? E aí eu parei naquele versículo assim, o versículo é, de Deus não se zomba. Aí segue, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu fiquei meditando nisso, eu falei, mas o que tem uma coisa a ver com outra? Eu fiquei pensando, o que tem a ver? Aquilo que o homem semear, você entende? Todo mundo entende. Ele vai colher, tá certo. Colheu o giló, come o giló. Plantou morangos silvestres da Macedônia, você vai comer morango. Mas de Deus, olha lá, hein? Fica ligado
no processo. De Deus não se zomba. E eu fiquei pensando o que uma coisa tinha a ver com a outra. E aí eu tive, para mim foi uma revelação entender isso, porque nós, a igreja de hoje, com os abraços que ela tem, não, porque você tem que determinar, você tem que ordenar, você tem que bater o pé, você tem que declarar, você tem que tomar posse, você tem que receber. Olha só, o que a gente faz? A gente não obedece a Deus, ou a gente semeia coisas erradas, a gente semeia para cá, e depois a gente vai para o culto de oração. Senhor, me livra. Senhor, me guarda. Senhor, não deixa que eu sofra. Deus olha isso como uma zombaria. Você plantou o que quis, agora quer que Deus mude? Agora quer ter fé para alterar aquilo? Então, quando Deus diz assim, de Deus não se zomba, eu tenho que ter muito cuidado. Se Deus não se zomba, o que eu semeio, então eu preciso me apegar à palavra. Eu tenho que ser uma pessoa fiel, eu tenho que ser uma pessoa obediente. Nada vai mudar isso, irmão. Nenhum modismo da igreja vai mudar isso. Vai passar o céu e a terra e todo o modismo vai passar. Mas a minha palavra não vai passar, diz o Senhor. Diz o Senhor. Se alguém afirma, eu conheço a Deus, aleluia, Deus é o meu Deus, eu conheço o meu Deus, mas não obedece os mandamentos de Deus, poxa, como é que você conhece Deus assim? Como é que você conhece Deus fazendo a sua vontade? Essa pessoa, como eu já disse, é mentirosa. Aqueles que obedecem a palavra de Deus verdadeiramente mostram como o amam. É assim que sabemos que estamos nele. Aqueles que dizem vivem em Deus devem viver suas vidas como Jesus o fez. Você pode ler depois 1 João, capítulo 2. A expressão final desse texto diz: aqueles que dizem que vivem em Deus devem viver suas vidas como Jesus a fez. E isso é, como algumas pessoas gostam de falar hoje, né, uma terminologia do crentez, é forte, hein? Isso aqui é forte. Nem tudo que a gente fala que é forte coisa nenhuma. Tem muita coisa que a gente ouve e fala assim, isso é forte. Não, isso não é forte, é fake news. Não é forte coisa nenhuma. Não tem base na verdade, não tem base na palavra de Deus. Mas essa declaração aqui, ela é bastante exigente. Jesus nunca viveu para si mesmo. Aliás, a Bíblia diz que ele negou-se a si mesmo, ou seja, ele não foi o que poderia ter sido em termos de direito, poderia ter anjos para lhe ajudar, poderia desfrutar de toda a riqueza que quisesse, mas ele veio para fazer a vontade de Deus, ele submeteu à vontade de Deus. E aí eu penso, como que é absurdo hoje a expressão, não, mas eu tenho direito. Eu sempre tive uma certa crise com uma música que cantamos na igreja, cantávamos, acho que não está cantando mais, por abundância de música hoje. Mas a música que diz assim, eu quero de volta o que é meu. E sempre que cantava isso, eu falava assim, mas, meu Deus, o que é meu? O que é meu para eu querer de volta o que é meu? Dá vontade de falar assim, perdeu Jesus? Quero de volta o que é meu? Minha era condenação? Minha era a perdição eterna? Eu não quero de volta o que é meu, não é? Então, é meio que estranho hoje essas coisas. Mas a gente vai, né, irmão? É bom, né, não? Eu quero de volta. Até que ponto a gente está entendendo essas coisas? Até que ponto? Até que ponto? A gente, irmão, presta atenção. Hoje você já pode prestar atenção. Amanhã nos cultos, as coisas que a gente canta, as declarações que a gente faz para Deus. Como bem disse o pastor Jefferson,
Ora, se Deus ouve as nossas conversas, todas elas, Deus também não nos ouve quando nós chegamos nesta casa e cantamos. Porque a nosso cântico a gente faz declarações tremendas. Puxa vida, hein? Como é que é? Não temerei. Eu ando essa semana toda com o Salmo 23 na minha cabeça. Quase que eu preguei o Salmo 23 aqui hoje. Eu ando com o Salmo 23. Estou tendo um monte de descoberta no Salmo 23. Hoje de manhã teve jejum e oração na igreja, Salmo 23 neles. Depois eu tive reunião com os líderes, toma de novo, Salmo 23. Né? Poxa, Jesus é o meu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como que o Senhor é teu pastor e está te faltando tudo? Ou você está achando que nada te faltará o quê? Que é dinheiro? Né? Nós estamos muito presos aos valores desta terra. Né? A prosperidade material. Na verdade, nós não temos direito a nada se vivermos. Se nós já estamos vivos, é pela misericórdia de Deus. Se nós respiramos, se nós comemos, se nós andamos, se temos bens, carro, tudo pela bondade, da misericórdia de Deus. Claro que soubemos administrar a nossa vida, fizemos as coisas corretamente, mas se Deus também não nos ajudasse, não tínhamos mesmo fazendo tudo certo. Conheço crentes, 30, 40 anos, faz tudo certinho, mas tem aquela vida. Não alcançou, né? Deus não foi misericordioso com ele, não, aí é outra questão. Mas o que tem, o que chega, a vida, a saúde, é pela misericórdia de Deus, é pela bondade de Deus. Como que é difícil humilhar-se, como é difícil sujeitar-se, como é difícil falar a verdade, muitas vezes, porque a verdade pode ser sinônimo de obediência que tem um preço. É como pastor, eu sou pastor há um tempinho, o pastor só pode pregar o que vive. O que você acha disso? Está certo? Alô, o som sumiu. A gente deve pregar o que vive. E para fazer isso eu sempre prego para mim primeiro, antes de pregar para os irmãos. Algumas vezes eu já preguei e não vivia, mas eu preguei para eu passar a viver. Porque é mais fácil a gente cair numa de falsa humildade, falsa espiritualidade, não é? Então, mas na verdade é difícil a gente se humilhar, difícil. Como é difícil você se sujeitar. Eu vivo uma vida maravilhosa, há 44 anos eu me sujeito à minha mulher. É uma paz, irmão, é uma bênção. Ser obediente à esposa é tão gostoso, hein? Deixa ela fazer. Muitas pessoas que se dizem cristãos conduzem seus negócios, assuntos financeiros, sem prestar atenção no que Deus disse. Vão sofrer as consequências. A maioria dos cristãos professos não dizimam, mas eles pensam que Deus os abençoará no final. Confundem bênção. Você sabe qual é a diferença entre bênção e misericórdia? Nem tudo que a gente chama de bênção é bênção, é misericórdia do Senhor. Você sabe, a ajuda que a gente dá para as pessoas é só misericórdia. Aquele socorro que você dá para ela é misericórdia para ela não morrer naquele dia. Misericórdia, bênção é outra coisa. A bênção é outra coisa. A bênção é mais intensa, é mais consistente, não é? A misericórdia de Deus, você não pode ser um crente que vive a sua vida toda só pelas misericórdias de Deus. Eu, toda vez que sou tentado a dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu ouço a voz de Deus na hora. Eu falo assim, mas eu tenho.
Deus fala comigo de uma maneira peculiar. Ô, sua besta quadrada, por que você está vivo até hoje? É porque eu tenho misericórdia de você. Está pedindo o que eu já tenho? Está pedindo o que eu já te dei? Pelas misericórdias de Deus. Eu costumo dizer, minha mensagem acabou, eu vou terminar dizendo: obedecer é mais importante que sacrificar. Precisamos entender isso. Às vezes a gente tem pouca disposição de obedecer e muita disposição para sacrificar. Porque sacrificar ficou sendo a nossa opção e não a vontade de Deus. Deus, então, diz na sua palavra: prefiro que você me obedeça. Tenho mais satisfação quando você me obedece do que com qualquer sacrifício, qualquer oferta, qualquer desesperado, né? Quando a gente está desesperado, eu costumo brincar, o sujeito está mal, e aí ele corre para a igreja, né? Aí ele vai na reunião das mulheres: ô irmão, não é só reunião de mulheres, não, mas não importa, eu quero oração. Quando você está de um jeito, você vai a tudo que é culto. Poxa, deixa eu ir para a turma dos pequenininhos, eu preciso cantar só uma estrelinha de Jesus, porque eu estou desesperado. Mas quando a gente está bem, não posso. Gosto da lição da parábola, da narrativa de Jesus sobre as bodas. O Senhor mandou sair, convidar as pessoas: vem. 3 anos da nova vida de Campo, vem cá. Aí o Senhor preparou uma mesa, chamou. Aí você já percebeu que as desculpas todas foram apoiadas em bênção. Já percebeu isso? Não posso ir. Casei. Dá vontade de perguntar assim: poxa, está desgraçado assim? O que tem a ver? O outro: eu comprei uma junta de boi. Eu tenho que testar a junta de boi. Me perdoa, agradece, mas eu não posso ir lá comer a boda do Senhor. Ninguém falou assim: eu estou doente. Fala para o Senhor que eu estou com pneumonia dupla. Pede para ele me ajudar em oração, manda ele mandar para cá uma arnica, um negócio. Não, todo mundo justificou como uma coisa boa para não estar à mesa do Senhor. E por isso o Senhor disse assim: chama todo mundo aí, chama os abandonados, os mendigos, e enche a minha mesa. Então, esse é o tempo que nós vivemos. Então, vim aqui para dizer para a Igreja de Nova Vida em Campo Grande: não abra mão da sua obediência. Obedeça a Deus, se esforce, pague o preço, vai valer a pena. Muitos dos nossos problemas hoje, dos cristãos, produzidos pela desobediência. Você sabe aquilo que é chamado de doença psicossomática, né? Então, tem muita situação que nós vivemos que eu diria é uma doença espiritual. E o problema é porque não obedecemos a Deus. Porque não estamos fazendo a vontade de Deus. E aí a gente fica preocupado com as aparências. Ô Samuel, você espera eu chegar para fazer o sacrifício. Mas aí Samuel quis fazer bonito, quis aparecer. E aí ele fez o sacrifício. Aí quando Samuel chegou, foi aquele constrangimento. Aí Samuel chegou com aquele jeito amoroso dele. Que balido é esse aí? Não, tal, e começou o negócio. Não, é porque eu pensei, um leão podia ter comido o sacerdote, o profeta, podia ter caído numa vara, se já está velhinho, podia ter deslocado a cabeça do fêmur, sei lá o que ele pensou. Então eu, preocupado com a batalha, eu fiz o sacrifício. Aí Samuel diz: você não sabe que Deus se agrada mais que obedeça a Ele do que sacrifício. E aí você nota uma coisa terrível, que Samuel está preocupado com a aparência. Quando Samuel o condena, ele segura a roupa dele
e disse assim, na linguagem de hoje, tira pelo menos uma foto. Fica aqui do meu lado para as pessoas acharem que está tudo bem. E aí Samuel sai e a roupa dele rasga. Ele é condenado, né? Condenado. Assim como a minha veste rasgou, Deus rasgou o reino de você. Não é mais rei. Aí você acha a história do outro rei, Davi. Ah, Davi, besta quadrada esse Davi. Adultera, planeja, o cara com um monte de mulher, peca, transgride, está cego. Deus fala com o profeta Natã, o profeta Natã vai lá e o profeta Natã tem que bolar um plano, porque o profeta Natã sabe da autoridade de Davi sobre ele. Eu preciso falar com Davi, ele ia entrar lá dentro, ia falar na sala do rei, e o rei ia falar assim, ô Joabe, fulano, vem cá, arrebenta ele e mata essa besta quadrada desse profeta. Então ele foi lá com uma história, olha, um servo teu, do teu reino aí, para o cara, muitos gados, e ele foi e roubou uma única ovelha que o outro tinha. Davi fica indignado e quem é esse cara? Vamos arrebentar com ele agora. Aí o profeta, inspirado, diz, é você esse homem. E olha a reação de Davi. Davi não está preocupado com o reino. Não é bonito? Ele não agarra e diz assim, não, poxa, me ajuda, não deixa eu perder o reino. Ele não está nem para nada disso. Ele falou assim, pequei contra Deus. E pequei contra Urias, pequei contra todo mundo. Mas pequei contra Deus. Ele disse, Senhor, eu te peço, não retires de mim o teu espírito. Não retire de mim o mais importante. Não retira de mim a alegria da salvação. Eu entendo que para Davi, a alegria da salvação era muito maior que a alegria de ser um rei, de ser alguém todo-poderoso. Obedeça a Deus. Obedecer a Deus nunca vai sair de moda, entre aspas. Nunca vai deixar de ser a vontade de Deus para nós. Amém? Fica de pé comigo. Você sabe, a palavra de Deus sempre vem para nos fortalecer. Deus não é acusador, diz a Bíblia. Deus não está aqui com um dedo em riste para você e te ameaçando, não. Deus está dizendo para você, filho, ei filha, volta para mim, volta para a obediência, larga de fora essas fábulas, nós estamos cheios de fábulas. Quando Jesus for voltar, a palavra diz que muitos vão seguir fábulas, muitos vão ser enganados. Deus está dizendo, tudo é muito bonitinho, mas obedeça a minha palavra. Quem obedece a minha palavra tem paz, tem segurança, tem alegria, tem conforto, desfruta de pastos verdejantes, não é? E tem a minha presença. Amém, amado irmão? Curve a cabeça, fecha os olhos. Na maioria das igrejas que eu vou e prego, eu ensino isso. Muitos de nós que oramos semanalmente na igreja, ainda não sabemos orar. Muitos de nós que oramos todos os dias em casa, ainda não sabemos orar. Orar é você fala primeiro. Orar é isso. Você dobra os seus joelhos e você começa a falar com Deus. E orar também é depois que você fala, depois que você pede, depois que você diz, Senhor, me dá direção, Pai, eu não sei o que eu vou fazer. Orar é você falar primeiro e Deus fala depois. Deus responde. Quantos de nós oramos, Senhor, me guia, me ajuda, me dirige? E a gente diz, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Aí você se levanta e vai embora. É como se o Espírito Santo tivesse até, ei, volta aqui que eu quero falar. Oração, Deus fala, você fala primeiro, Deus fala depois. Pregação, Deus fala primeiro. E você fala depois que Deus fala com você.
Então é um desperdício também você ouvir esta palavra, amanhã de manhã a palavra, amanhã de noite a palavra, e depois da palavra você dizer, que palavra boa, e foi embora, sem tomar decisão nenhuma. Sem, de acordo com aquilo que Deus falou com você, você abrir a boca e falar, Senhor, eu vou mudar. Sem você responder à palavra. Sem você dizer, Senhor, puxa vida, eu tenho errado aqui e ali. Me perdoa, eu me arrependo. Eu não agirei mais assim. Eu não sonegarei mais aquilo que o Senhor me pede. Eu vou te obedecer. Eu vou fazer a tua vontade. O que muda a nossa vida não é o que a gente ouve da Bíblia. O que muda a nossa vida é o que a gente pratica. É o que a gente faz com aquilo que a gente ouve da palavra de Deus. Coloca a sua mão sobre o seu próprio peito. E peça a Deus força. Eu disse que para obedecer tem que ter força. Para obedecer tem que ter coragem. Para obedecer tem que pagar um preço, muitas vezes. Vamos pedir que Deus nos dê graça. Pai, nos dá graça aqui, Pai. Nos dá graça. Eu creio que esta palavra vem porque, conforme o teu servo, pastor Jefferson, disse, o Senhor tem planos e propósitos. E os teus planos não acontecem com os desobedientes. Os teus planos, o teu poder, a tua graça, os teus propósitos não se manifestam na vida daqueles que glorificam o teu nome com os lábios, mas desprezam a tua palavra na prática. Pai, em nome de Jesus, vem nos ajudar aqui, vem socorrer o meu irmão, vem sustentar o meu irmão, que ele ouça essa tua palavra, ouvindo a tua voz, dizendo, filho, vem mais para cá, vem mais para perto de mim, filho, volta-te mais para a minha palavra, filho, me serve com alegria, Pai. Que a tua palavra produza força, ânimo, coragem, disposição e principalmente uma mudança na nossa vida, Pai. Eu oro assim, eu te agradeço. Em nome de Jesus. E que todos digam amém. Me permite, pastor Jefferson, quero convidar o irmão, sua esposa, o nosso irmão que serve aqui, ajudando. E você, vem cá. Quero fazer uma oração por vocês. A esposa pode vir. Quantos aqui congregam aqui, dão graças a Deus pela vida do pastor Jefferson? Ame o pastor, ore pelo pastor, encoraje o seu pastor, anime o seu pastor. Vamos agradecer pela vida dele e essencialmente por aquilo que Deus tem feito no coração do pastor Jefferson, dos nossos irmãos e todo mundo que está servindo aqui. Amém? Você pode estender a mão para cá? Abrir os lábios e pedir a Deus, Pai, abençoa o meu pastor, abençoa os líderes desta igreja, Senhor. Obrigado pela coragem, pela força, pelo ânimo, pela disposição. Nós podemos saber de muitas lutas do pastor Jefferson, mas com certeza nós não sabemos de todas as lutas, de todas as dificuldades. Vemos o pastor chegar animado, cantar, nos encorajar, Pai, nos animar, dizer, bata palmas. Muitas vezes nós não sabemos o preço que ele está pagando, o coração, as lutas, as preocupações, os cuidados, as necessidades. Fortalece, abençoa, renova, abençoa, multiplica esses teus filhos aqui, Pai. Eu te dou graças por esses 3 anos desta porta aberta. É fato que nesses 3 anos muitas portas foram abertas com o nome de igreja e já não estão mais abertas. Nesses 3 anos, muitas portas foram abertas e foram fechadas. Mas nós estamos aqui, bendizendo o teu nome, com alegria e gratidão. 3 anos da Igreja de Nova Vida de Campo Grande. Bendito seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Pai. Eu oro por esse teu povo, os meus irmãos, aqueles que fazem parte desta igreja, os que estão visitando, os que fazem parte da igreja de Copacabana. Senhor, obrigado por esta gente que te ama, que te busca, que te serve, Pai.
que não apenas vem para receber, mas se dá para que outros também recebam aquilo que temos recebido. Te dou graças por tudo, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Amém. Ele é digno. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.